E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô aqui hoje, quinta rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as análises dos confrontos referente a essa quinta rodada. Vídeo de hoje eu vou dizer quais desses confrontos você deveria evitar, ou porque são clássicos, ou porque algum desses times tem chance de poupar, ou até mesmo porque são times muito pareios na tabela. Além disso, eu também vou dizer quais desses confrontos é bom você colocar jogadores de frente, porque tem uma perspectiva boa de gols. Quais desses confrontos é bom você colocar jogadores de defesa, porque tem uma perspectiva boa de SG. Ou seja, no decorrer do vídeo eu vou dando várias dicas. Também queria lembrar para você que é novo aqui no canal, parceiro, se inscreve para você não perder nenhuma novidade. No decorrer da semana a gente ainda vai postar vídeo com time focado em pontuação, vai colocar time focado em valorização. A gente também vai fazer um time com a escalação da galera, ou seja, você mandando suas escalações, e vamos abrir 2 ligas mata-matas que eu vou explicar para vocês provavelmente na quinta-feira como vocês fazem para entrar, tranquilo? Também segue a gente lá no nosso Instagram, primeiro link aqui na descrição do vídeo, que lá você pode mandar as fotos e também suas mensagens por direct. Qualquer dúvida em relação à sua escalação eu respondo prontamente lá, tranquilo? Então foi isso, e agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, e antes de começarmos logo falando da quinta rodada, eu queria rapidinho falar um pouco da quarta rodada, como é que foi o prognóstico mais ou menos das pontuações da maioria dos cartoleiros. Galera, a gente tá com uma pontuação legal, 74.37, os nossos jogadores pontuaram bem, principalmente os de frente. Arthur Kaique fez gol, Neilton fez gol, Luan pontuou 12, era o nosso capitão e foi o jogador que mais pontuou no nosso time, agregando 24.20, fez assistência e deu bola na trave. Everton Ribeiro fez gol. A gente também teve o Pedro Henrique, mesmo perdendo o SG, ainda conseguiu nas roubadas de bola e finalização pontuar 6.8. O Jeromel perdendo o SG ainda pontuou 4.5, uma pontuação aceitável. E o Pikachu, mesmo também perdendo SG, naquele esquemazinho, como eu sempre digo, como o Pikachu é um jogador de ataque, ele acaba pontuando bem, até mesmo quando não consegue o SG. Do ponto de vista negativo, o nosso time ficou principalmente pelo lado do Thiago Neves, que pouco fez. Eu tava até na dúvida se eu ia colocar Thiago Neves ou Arrascaeta. Quem colocou o Arrascaeta acabou se dando muito melhor. O Thiago Galhardo também decepcionou um pouco a gente, principalmente porque ele se lesionou cedo e acabou sofrendo um cartão amarelo, então acabou comprometendo bastante a pontuação dele. Também tivemos como negativo o Sid Clay, que pontuou só 0.9 por causa que o Corinthians perdeu o SG, e o Cássio, que sofreu um golaço pelo lado do Ceará, acabou fazendo uma defesa difícil, só ficou com um ponto. O Carille 3.07, uma pontuação mediana baixa. Mas a nossa pontuação foi boa, 74.37, porém essa rodada tem uma tendência grande a maioria dos cartoleiros pontuarem um pouco menos do que estava pontuando nas primeiras rodadas, que tinha muita gente pontuando 100. A gente pelo menos está mantendo uma regularidade, conseguindo pontuar ali regular. Nas primeiras rodadas a gente não foi tão bem, mas nessa a gente se deu bem, 74. Eu acredito que para essa rodada será uma grande pontuação. O Luan aqui pontuou 12, ele está cotado como mais pontuado, porque como ele é meu capitão, ele dobra e fica superior ao Michael. O Michael fez uma boa pontuação, mas quase ninguém colocou o Michael. O Arthur e o Everton foram até razoavelmente escalados. Eu não vi muita gente escalando o Diego Alves, que foi muito bem, fez bastante defesas difíceis no seu jogo. O Caio Monteiro, ninguém nem se ligou. O Dedé foi uma grande indicação que eu dei na maioria dos meus vídeos. Eu só troquei ele para botar o Jeromel, porque eu achei que tinha mais chance. O Egídio também estava sendo bem escalado. O Arrascaeta era uma das grandes opções. Na verdade, eu fiquei até em dúvida se ia com ele ou o Thiago Neves, que optou por ele, se deu melhor. O Arthur era uma opção também muito válida, que muita gente foi. O Everton Ribeiro, uma apostazinha barata, vai valorizar bastante. Uma ótima opção também, o Henrique, que acabou fazendo o gol, se deu bem apesar de perder o SG. Então foi uma rodada razoável, 74 com certeza foi uma boa pontuação.
somente 3 times conseguiram o SG, Cruzeiro, que tinha uma boa perspectiva, o Sport, que pouca gente acreditava, e o Flamengo, que não era um dos mais cotados, principalmente por causa do confronto contra o Internacional. Os times que eram muito cotados para conseguir o SG eram principalmente Chapecoense, o Corinthians, obviamente, por jogar com o Ceará, e o Vasco também era um dos bons cotados para conseguir esse SG. Tranquilo? Então, vamos agora seguindo. Esquecer a quarta rodada, tem que botar o carro para frente e vamos para a quinta rodada. Galera, primeiro jogo já começa bem mansinho, um Grenal logo de início. Galera, um jogo bem complicado, porque é o seguinte, na teoria, o Grêmio é muito favorito contra o Internacional, muito. O time do Grêmio está bem mais encaixado, está jogando muito mais futebol. O Internacional oscila bastante na competição. Na verdade, foi massacrado até pelo Flamengo quando jogou fora. Porém, é Grenal. Geralmente, Grenal, às vezes, dos clássicos, eu considero o mais complicado. Eu vou dizer por quê. Muitas vezes o Grenal ele descamba para algo mais violento, e para o Cartola um jogo violento sempre é muito complicado, porque tende a ter muito amarelo tudo. Se bem que os últimos 2 Grenais foi um jogo de 3-0 para o Grêmio, depois um 2-0 para o Internacional quando jogou no Beira-Rio. Eu acho que é um confronto interessante para a gente analisar algumas peças, principalmente pelo lado do Grêmio, principalmente olhando para jogadores de ataque e meio de campo, visto que o setor ofensivo e de meio campo do Grêmio está voando. Cruzeiro e Sport. Lembrando que também tem os jogos do meio da semana, tem jogo da Copa do Brasil, tem time que vai ter Libertadores, então fica aí ligado em algum desses confrontos. Cruzeiro versus Sport. Aqui eu vejo um favoritismo sim do Cruzeiro, um time que não encanta, mas é um time muito eficiente, que consegue seus resultados. Até na própria Libertadores teve um momento que estava bem pressionado, já voltou a estar numa situação melhor. O Sport mostrou uma certa revitalização mesmo quando conseguiu se dar bem nesse último jogo contra o Bahia. Eu acredito que o Cruzeiro seja favorito, e a maioria das peças de ataque e meio campo do Cruzeiro são opções muito válidas. Depois temos um clássico entre os Atléticos, o Paranaense versus o Mineiro. O jogo é no Paraná. Jogo que eu acho bastante complicado, galera, para ser honesto. Apesar de o Atlético Paranaense ter levado uma porrada, essa que é a verdade, do Palmeiras no seu último jogo, a gente tem que ficar atento que o Atlético Paranaense também não é um time tão frágil assim. É um time que tem um sistema de jogo bacana. Antes de sofrer o primeiro gol do Palmeiras, chegou a botar uma certa pressão em cima do próprio Palmeiras. Depois sim, descambou e o Palmeiras dominou o jogo todo. O Atlético Mineiro começou bem ruim o campeonato, teve uma pequena melhora, principalmente por causa das finais do Mineiro. Depois voltou a oscilar bastante, e agora com uma vitória contra o Corinthians e um empate contra o São Paulo fora de casa, mostrando um futebol um pouquinho melhor, evitaria jogadores desses dois times. Depois temos Chapecoense e Flamengo. Flamengo que está crescendo na competição, principalmente por causa de Vinícius Júnior e o Paquetá, que estão jogando bastante. A Chape não encanta, mas pelo menos defensivamente está mostrando que é um time competente. Esse confronto eu evitaria colocar muitos jogadores, não é fácil jogar na Arena Condá. Quem sabe uma ou outra peça do Flamengo que pode poupar alguns jogadores. Depois temos Bahia e São Paulo na Fonte Nova, um jogo também complicado. O time do Bahia é um time bom, porém que oscila em alguns jogos assim de maneira grande. Geralmente os jogos do Bahia se tornam muito amarrados, dificilmente passam de 2 gols. É um jogo de 0-0, 1-0, 2-0. O São Paulo tá com uma consistência defensiva também um pouco melhor. Acho bem complicado colocar jogadores nesse confronto. Se for colocar, quem sabe um jogador de frente ali no Bahia, se você tiver muito confiante. Depois temos Vasco e Vitória, 2 times que estão devendo bastante. O Vasco está bastante pressionado, goleou o América Mineiro, isso é fato. O Vitória vem de derrota, o Vitória que está numa situação um tanto quanto complicada ali, apesar de ainda ser começo de campeonato, está na vice-lanterna, somente à frente do Paraná. Está numa situação um pouco incômoda, pegando um Vasco que também não está nas suas melhores situações, já é eliminado da Libertadores. Eu vejo o favoritismo do Vasco e acredito que algumas peças dele sejam opções válidas, principalmente jogadores de meia e ataque. Corinthians e Palmeiras é um jogo para você evitar, apesar de o Palmeiras estar mostrando um futebol melhor do que o Corinthians. É um jogo muito difícil, porque o Corinthians
É um time duro de ser batido na sua arena. O último jogo entre eles dois foi 1-0 para o Palmeiras lá na Arena Corinthians. Depois o Corinthians ganhou na Arena do Palmeiras. É um confronto difícil, evitaria. Santos e Paraná, o grande confronto dessa rodada, provavelmente. Santos realmente favorito. O Paraná até mostrou um futebol um pouquinho melhor quando jogou contra a Chapecoense, mas ainda não tirou aquele estigma, pelo menos para mim, de ser o time mais fraco do Campeonato Brasileiro desse ano. Provavelmente quem pega o Paraná em casa tem que ganhar, sem sombra de dúvidas. E o Santos, acredito que tenham boas opções, como o Rodrigo, se não tiver nenhum problema com ele, principalmente jogadores de frente pelo lado santista. Botafogo e Fluminense clássico, eu tentaria evitar. O Fluminense é um time que oscila bastante, faz grandes resultados, depois fez um grande resultado, ganhando do Vitória lá na Bahia. Pegando um Botafogo, que é um time também que acaba fazendo muito gol no final. É um time complicado esses dois. Eu evitaria, principalmente porque é clássico também. No máximo colocar jogadores de ataque, visto que os últimos jogos dele foram jogos um pouco movimentados. E para finalizar, pela segunda-feira também teremos Ceará e América Mineiro. Um confronto entre dois times que eu acredito que sejam grandes candidatos a serem rebaixados. Como jogar no Castelão, eu dou um leve favoritismo para o time do Ceará, principalmente para quem está ali querendo valorizar ou tem poucas cartoletas, pode ser um confronto interessante. Tranquilo? Então, quais são os confrontos que você deveria focar mesmo? Cruzeiro Sport é um ótimo confronto para a gente focar. Outro confronto interessante, Vasco e Vitória, é um jogo para a gente ficar atento. Santos e Paraná também, se você tiver poucas cartoletas. Ceará e América, lembrando que os jogadores de frente do Grêmio também são opções válidas. Eu também sempre digo aqui, galera, que é assim, vamos supor, eu tô dizendo assim, Corinthians e Palmeiras é um jogo difícil. Não quer dizer que você não possa escalar nenhum jogador desse time. Quer dizer que não adianta você querer escalar vários jogadores de um desses times, porque é um confronto um pouco complicado. Mas se você achar que uma peça vai bem, pode escalar sem nenhum problema. Tranquilo? Então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que no decorrer da semana teremos mais vídeos. Então se você não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve para não perder os nossos times baratos de valorização, time de pontuação, escalação da galera e os vídeos com as nossas ligas. Tranquilo? Também papou com um like nesse vídeo que ajuda na divulgação. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!